Senhoras, senhores, senhoritas e rapazes, olá! Estamos aqui, eu, Eric Barreto, e meu amigo... Professor Pauloja, Paulo Azevedo. Legal, e vamos falar do que neste vídeo, Pauloja? Podemos falar de hedge. Hedge? Hedge. O que é hedge? Boa pergunta. Bom, hedge é uma expressão que vem do inglês que é para falar de proteção. Agora, quem utilizaria esse tipo de proteção? Acho que a gente pode começar pensando num caso simples para pessoa física e depois expandir para utilização de hedge em empresas. Imagina que uma pessoa tem um carro e resolve fazer o seguro do carro. O seguro é uma forma de proteção, você concorda? Sim. Isso é hedge? É um tipo de hedge, por quê? Você faz o seguro com o objetivo de se proteger. Então imagina o seguinte, a pessoa tem um carro, ela faz o seguro e ela tem como objetivo, em determinadas situações que são cobertas pelo seguro, obter essa proteção, né? Vamos supor, se o carro for roubado, se tiver, sei lá, se precisar de um guincho, que é ter a proteção do seguro. Então, em casos eventuais que estão cobertos pelo seguro, a pessoa vai se sentir protegida em relação ao bem. E aí, acho que a gente pode pensar que empresas, por exemplo, precisam fazer hedge porque empresas estão, às vezes, sujeitas a riscos que não são os riscos que a empresa gostaria de ter. Tem risco que faz parte da atividade. Por exemplo, a empresa que vende produtos, ela tem o risco de não vender. Não dá para fazer um hedge de não vender, mas se a empresa compra produtos importados, por exemplo, e paga a prazo, ela tem o risco do dólar ou do euro ou da moeda do país que ela comprou mudar de preço. E isso pode trazer um problema para o negócio. Se ela compra vamos supor, compra um produto importado em dólar a prazo e o dólar sobe, se acontecer de o dólar subir, na época do vencimento, vai precisar de mais reais para poder pagar esse fornecedor. E a empresa está correndo esse risco. Aí ela faz um hedge, que seria um tipo de operação, pode ser um derivativo, por exemplo. A gente pode estender esse assunto, acho que vamos fazer até um outro vídeo para falar mais de derivativos. Pode fazer um derivativo, por exemplo, ou pode pensar em outras alternativas que a empresa tenha para conseguir diminuir, mitigar esse risco. Então, a atividade de hedge é olhar para um risco que uma empresa tenha, por exemplo, e tomar uma atitude para mitigá-lo, né? Vou fazer um hedge desse risco, vou me proteger em relação a esse risco. Muito bom. Você falou inicialmente sobre o seguro de um carro, né? Então o risco de uma pessoa física. Eu acho que é o mais acessível, né? Todo mundo que consegue, mesmo que não tenha carro, consegue imaginar qual é a função do carro na sua vida e qual é a função do seguro do carro na vida de quem tem carro, né? Então esse seguro vai proteger no caso de um acidente, no caso de roubo, e sim, você falou até de alguns pequenos reparos, né? Algumas detalhes, outras, né? Cada seguro tem a sua configuração, vamos dizer assim, né? Você pode colocar mais coisas ou menos coisas, vai fazer o seguro ficar mais caro ou mais barato. Mas a ideia é importante a gente pensar, quando você usa o seguro com o objetivo de se proteger, de proteger um ativo que você tenha, proteger um bem, a gente está usando o seguro como uma forma de hedge, que é a proteção. Legal. Aí quando você foi para o universo das empresas, você deu algum exemplo envolvendo preço, né? A empresa quer travar o preço, talvez o preço de compra, né, de algum produto, algum importado, insumo, talvez, por exemplo. Importado, ou alguma commodity, né, algum produto que a empresa utilize que está sujeito à variação do preço de mercado. Você deu um exemplo com dólar também, né? Então com moeda. A gente poderia pensar em outros tipos de riscos também, né? Fora do Brasil, fala-se bastante sobre derivativos de crédito, né? Então você está protegendo o risco de inadimplência, o risco de crédito de uma contraparte ou de um grupo de contraparte. E eu achei interessante, Pauloja, que você falou sobre o risco que a empresa quer correr. Sim. Né? A empresa ela tem riscos que ela assume, esse é o risco do meu negócio. Eu lembro, acho que há mais de 10 anos atrás, eu escrevi um artigozinho para uma revista de internet, e eu não sei nem se esse termo é usual, mas eu chamei isso de o risco estratégico. A empresa, estrategicamente, ela assume alguns riscos, certo? Então, estrategicamente, a empresa escolhe assumir alguns riscos, sabendo qual que é o risco e qual que é o retorno, né, o potencial retorno de correr esses riscos. E para os riscos que não são estratégicos, para o que ela não
tem ganhos em cima para aqueles riscos que ela não quer correr, para esses ela tem hedge. Sim. Ou ela deveria fazer? Ela pode fazer hedge para qualquer coisa. O problema é que fazer hedge para tudo, ela vai passar a margem do produto dela, vai passar os ganhos que ela teria da empresa dela totalmente para terceiros. Provavelmente a empresa vai ganhar com os riscos que ela resolveu correr. Por exemplo, quando você faz o seguro do carro, você gasta para fazer o seguro. Sim. Então fazer o seguro te custa. Você trocou um gasto financeiro por um risco que você não vai correr mais. E a empresa, quando faz seguro de preço, faz algum tipo de derivativo ou alguma coisa com objetivo de proteção, provavelmente a empresa vai gastar dinheiro com isso. Fizer uma trava de dólar, fizer um seguro de preço, isso custa. A empresa gasta dinheiro com isso e deixa de correr esse risco. Quando a empresa fizer seguro de todos os riscos que ela corre, ela está passando todo o ganho da atividade empresarial para um terceiro. Então, o que o banco, por exemplo, já trabalhei em banco, o que o banco fala para vender derivativos para uma empresa? Fala para o empresário, tem uma coisa na sua empresa que você é bom em entender o seu negócio, como ele funciona, você sabe comprar bem determinado produto e vender bem. Então, por que você não foca suas energias em desenvolver essa atividade, em que você é bom, e deixa as outras coisas que você corre riscos para especialistas tomarem conta? Por exemplo, a parte que você corre risco de crédito, você pode contratar um seguro de crédito. Se chama CDS do exterior, Credit Default Swap. Né? A gente pode abordar isso de forma mais profunda depois, é um assunto razoavelmente complexo. Mas assim, tem seguro de crédito, tem seguro de preço, você pode fazer esses seguros gastando dinheiro com isso por um lado, mas por outro tendo a segurança de que você vai poder focar suas energias no negócio que você realmente sabe fazer e com isso não se distrair da atividade estratégica da empresa, da atividade principal da empresa. Então fazer hedge pode ser muito legal, principalmente se você entender que riscos você quer correr enquanto empresa. Legal. Você falou sobre o banco, né? O Sim. banco ele oferece isso para os clientes, né? A compra do risco do cliente. E é engraçado que muita gente fora do mercado de finanças acha que o banco ele é uma entidade que corre riscos, né? Como é que o banco faz? Se o banco compra risco de tudo que é empresa, né? Ele tem uma empresa que tem lá risco do preço da soja, ele tem uma outra que tem o risco de dólar, tem uma outra que tem o risco do euro, uma outra tem o risco de uma outra moeda ou outra commodity. Se o banco está comprando tanto risco assim, o banco é uma entidade extremamente arriscada? Não, na verdade assim, a gente pode pensar em perfis de bancos, não vou citar nomes de bancos a princípio, mas pode pensar em perfis de bancos. Os bancos maiores, alguns dos bancos maiores, resolvem correr algum risco. Os bancos menores, a gente chama de bancos médios no mercado financeiro, resolvem correr menos riscos. Como seria para fazer vender derivativos, vender proteção e correr menos riscos? Tem uma pessoa que importa, ou seja, está correndo o risco do dólar subir, e tem a pessoa que exporta, que está correndo o risco do dólar cair. Então o que o banco faz? Ele faz as duas operações. Então, na verdade, ele vai perder de uma operação e vai ganhar em outra operação, de forma que ele fica apenas com uma pequena diferença. Então o banco, justamente por ter, a gente chama de carteiras esse conceito, né? O banco, por ter diversas carteiras, ele tem carteiras que correm um tipo de risco e ele equilibra esse risco com carteiras que correm o risco contrário. Então, baseado nesses riscos que são opostos, por exemplo, o risco do dólar subir, faz o seguro para alguém. O risco do dólar cair, faz o seguro para alguém. Fez esses dois seguros, alguma coisa acontece com o dólar. Então, o que você perde numa operação, você ganha na outra. O banco faz isso com alguma margem nos dois produtos e ganha com essa diferença. Então, o banco não se torna super arriscado por fazer derivativos, por vender produtos que vão oferecer hedge para a empresa, se o banco também fizer a atividade dele direito, né? Que é gerenciar essas carteiras. Legal. E tem outra coisa também, né? Os bancos, eles, por operarem, por estarem mais acostumados a operar em bolsa, muitas vezes eles vendem esse seguro cobrando caro, né? Vou vender um seguro, um derivativo de moeda aqui para o Pauloja e vou cobrar X. Quando eu vou lá na bolsa me zerar desse risco, né? Vou fazer uma operação oposta a essa que eu fiz com o Pauloja numa bolsa, eu não vou pagar X, eu vou pagar muito menos do que X
e vou ganhar essa diferença também, não é isso? Sim, a gente pode pensar nessa situação do banco operando com um cliente pequeno e depois operando volumes maiores na bolsa, como a gente pensa na cadeia de produção, a empresa que fabrica coisas e não quer vender direto para o cliente final e vende para um distribuidor que ele vai vender para o cliente final. Então, o banco seria o distribuidor. Ele vende para o cliente final com mais margem, com prazo, mas em quantidades menores, que é o que as empresas precisam, e ele compra em quantidades maiores com desconto, ele compra com preço mais agradável e a atividade dele é ganhar nessas pontas, ou seja, se o banco pode operar na bolsa, ele vai operar volumes maiores. Como ele faz diversas operações de derivativos, para ele faz sentido operar na bolsa e zerar esse risco, zerar essa posição. Agora, para as empresas não é tão simples. Às vezes uma empresa pequena ou média tem um derivativo pequeno para operar. Se a empresa pensa, bom, eu quero tirar o banco do meio, eu vou operar direto na bolsa. A empresa talvez não tenha a necessidade de operar o volume mínimo que a bolsa pede. Então, às vezes, para a empresa faz mais sentido acessar o banco. Por essa questão de o banco vender para empresas menores e poder se zerar com a bolsa em primeiro lugar, e depois porque não faz parte da empresa conhecer talvez todos esses mercados com detalhe. Então você contrata com o banco, junto com isso um especialista, né? A pessoa que vai te atender no banco vai dar a melhor solução, provavelmente, para proteger o seu risco, para fazer o hedge da sua operação ou do risco que você quer deixar de correr. Legal, Paulo. Já acho que esse assunto ainda dá para a gente explorar bastante, a gente vai voltar a ele em outros vídeos, né? Vamos falar um pouco sobre derivativos, aí a gente pega alguns derivativos produtos, específicos, né? Alguns produtos, e vamos voltar a falar de hedge, vamos falar de hedge accounting no futuro, né? Que bicho é esse? Sim, legal. Vamos explorar um pouquinho mais esses assuntos em novos vídeos. Valeu? Valeu, gente. Obrigado.